Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja presença viva nos nossos corações. Como é de costume, vamos começar nosso trabalho da noite com uma pequena oração. E para irmos nos harmonizando, eu vou ler uma pequena mensagem de autoria de André Luiz, nas mãos de Chico Xavier, está lá no livro Tempo de Luz. É uma pequena mensagem que não deixa de ser uma pequena oração. Petição do servidor. Senhor Jesus, quando me chames a doar algo do que tenha ou do que eu seja, se não puder oferecer o muito que devo, auxilia-me a entregar o pouco do que disponha. Se eu não tiver essa ou aquela migalha de recursos materiais em favor dos companheiros em penúria, concede-me forças para dedicar-lhes algum momento de trabalho, sem qualquer ideia de recompensa. Entretanto, Senhor, se o tempo vier a faltar-me para isso, ajuda-me a falar no apoio aos irmãos que sofrem, a boa palavra que indique a senda do bem. Se isso ainda não me for possível, guarda-me o silêncio, na prece endereçada a teu infinito amor, a rogar-te intercessão e socorro, porque, através da prece, enviar-nos-ás alguém que me substitua e que fará pelos outros muito mais e melhor. Então, eu convido a todos para, nesse momento, se quiserem fechar os olhos, se colocar confortavelmente nas cadeiras e vamos elevar o pensamento ao alto, ao nosso Pai Maior, a Jesus, o nosso Mestre, agradecendo pela dádiva da vida, pela oportunidade de podermos estar aqui nesta casa de luz, em busca de auxílio, em busca de consolo para as nossas aflições, em busca de entendimento para as nossas dúvidas, para os nossos anseios. Agradecemos a oportunidade e pedimos a proteção divina que nos oriente, nos ilumine, que nos dê sabedoria e discernimento para bem entender aquilo que o Evangelho de Jesus veio nos trazer. Que possamos ficar em paz e harmonia, que assim seja. Então, meus irmãos, a proposta da noite de hoje é de nós fazermos uma breve reflexão a respeito de uma passagem do Evangelho, um ensinamento de Jesus que está muito bem explicado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação kardeciana. Lá no capítulo 5. Alcança, faz favor. Eu coloco aqui, então, da onde eu tirei o nosso tema, o nosso assunto, para que, se houver interesse de alguém de estudar mais, se aprofundar, aqui está, então, no capítulo 5, que tem o título de Bem-aventurados os aflitos. Quase que diariamente, na nossa vida, nós nos deparamos com pessoas que estão em aflição, com alguma dificuldade, tanto de ordem moral como de ordem material, e é uma rotina na nossa vida encontrarmos pessoas necessitadas. E aí nos vem aquela vontade de fazer algo, de ajudar essa pessoa de alguma forma, o nosso coração manda. E muitas vezes, quando temos esse ímpeto de ajudar alguém, principalmente quando é numa dificuldade material, às vezes pessoas das nossas relações familiares, pessoas próximas de nós, nos questionam, nos perguntam, mas você vai ajudar?
você vai fazer isso por essa pessoa, por essa criatura, isso vai resolver só momentaneamente o problema desta pessoa, e depois ela vai voltar a ter a mesma dificuldade. Ou se há um recurso material, a pessoa nos questiona, mas você vai dispor desse recurso sem saber se essa pessoa vai usar esse recurso material realmente para aquilo que ela está necessitando, se ela não vai acabar até usando desse recurso para prejudicar ainda mais a sua trajetória, fazer coisas erradas. Então, vem muitos questionamentos que deixam em dúvida o que vamos fazer, mesmo que o nosso coração nos diga qual é o caminho. Então, a gente se pergunta, até que ponto realmente podemos ser úteis, até que ponto estamos ajudando ou não efetivamente alguém. Mas aí, na medida que vamos nos tornando espíritas, que vamos estudando a doutrina, à medida que vamos nos aprofundando, principalmente nas obras básicas, vamos entendendo melhor as leis divinas, e aí nós vamos automaticamente, aos pouquinhos, vamos encontrando essas respostas. E lá no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, estudamos, entre outras coisas, 3 itens: gênero de provas, provas e expiações e planejamento reencarnatório. Aí a gente começa a se questionar sobre essas situações. E vem a dúvida: será que no momento que eu tenho esse desejo de ajudar, eu estou atrapalhando o planejamento reencarnatório daquela criatura, daquela pessoa que está passando por aquela dificuldade? Até que ponto nos é lícito ou não, pela misericórdia divina, auxiliar, minorar esses padecimentos? E aí, a partir daí, com esses questionamentos, então nós vamos lá e estudamos no capítulo 5, que é um capítulo bastante expressivo, bastante longo, talvez pelas nossas necessidades, né? Talvez a nossa identificação como, já que moramos num planeta de provas e expiações, onde as aflições estão aqui a toda parte na nossa vida, as aflições são corriqueiras no nosso cotidiano. Então, talvez essa seja a dúvida de muitos corações inquietos, né? E aí, lá no item número 27 desse capítulo, Kardec faz uma pergunta aos espíritos da codificação. E ele pergunta assim: dever-se-á pôr termo às provas do próximo? Deve alguém pôr termo, acabar, diminuir, abrandar as provas do seu próximo quando o possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Então, ok, você identifica que um irmão, um vizinho, um familiar ou até mesmo um desconhecido encontra-se em aflição, encontra-se com alguma dificuldade, numa experiência desafiadora, e aí você identifica que aquilo seja uma prova. Ou seja, o que é uma prova? É aquele teste para aferir se é possível que aquele conhecimento, que aquele avanço cognitivo que o ser já tem, que a pessoa já tem, se transforma num avanço moral do espírito, um progresso moral. Se aquilo que aquele espírito já tem condições, pelo caminho reto, pelo caminho que está bem alinhado com as leis divinas, se ele já tem condições de enfrentar aquela dificuldade. Porque a prova, ela só nos vem quando nós temos condições de enfrentá-la. Nós passamos por provas diariamente, né? E essas provas, ela é conforme o nosso grau de discernimento, nosso grau de entendimento em relação às leis divinas.
Então, se eu passo por um desafio e eu já tenho ali um arcabouço, uma estrutura que me permita, que me dê condições para que aquela experiência seja proveitosa e eu saia exitosa daquela prova, eu vou ser testada naquilo ali. Então, podemos comparar com as escolas aqui da Terra, né? Então, uma criança está na escola e ela vai estar na série, no ano, de acordo com aquela que ela tem capacidade de aprender, de receber o ensinamento e aos pouquinhos vencendo aquela etapa, passando para uma nova etapa. Então, é de acordo com o nível de aprendizado do aluno. Nesse caso da Escola da Terra, é uma avaliação no campo intelectual, no campo do intelecto, do cognitivo do ser. Quando transportamos para o campo do espírito, considerando que a pedagogia divina está anos-luz à frente da pedagogia da Terra, da pedagogia dos homens, aí nós vamos ver se nós podemos avançar moralmente nesta escola do espírito. Ou seja, nós somos avaliados, né, não só no ponto de vista cognitivo, intelectual, mas no campo moral. E aí muitos de nós podemos passar tranquilamente no campo, na escola, no teste do intelecto. Basta a gente estudar um pouquinho, se dedicar, ler. Se nós quisermos, a gente avança facilmente, com um pouco de dedicação, no quesito do intelecto, né? Por exemplo, nós palestrantes, viemos aqui na casa, né? Estudamos um tema, nos preparamos para vir aqui fazer a palestra. Viemos aqui, falamos tudo certinho, tudo de acordo como tem que ser, tudo como a gente estuda, né? E é tão bom estar aqui, é tão bom ser espírita dentro da casa espírita. É muito fácil, aqui dentro da casa espírita, nós somos espíritas, estudamos e é bom ser espírita. O nosso maior desafio é lá fora, né? Quando nós enfrentamos as dificuldades da vida. E aí a espiritualidade diz assim, bom, agora que você já estudou, você tem o conhecimento, né? Vamos ver se tudo aquilo que essa palestrante aqui estudou, se preparou para vir fazer a palestra, para vir transmitir. Vamos ver se na experiência tudo se aplica. Se ela consegue, mesmo que não seja uma nota 10, mas que seja ali um 8,5, né? Vem uma experiência, vem uma prova, que provavelmente não vai ser uma prova confortável, porque o objetivo das provas, dos desafios, são nos tirar da nossa zona de conforto, né? Nos tira daquele equilíbrio, daquele estágio em que a gente vai se acostumando ali naquela etapa, naquele degrauzinho, que a gente se acha que está bem, que está tudo certinho. Aí vem a prova e nos dá o desafio, nos tira da nossa zona de conforto. E aí, então, aquela pessoa que já está lendo, estudando o espiritismo, se aprofundando nos estudos, né? A gente acha que já está, ok, estou aprendendo, estou estudando, estou entendendo, né? E aí vem a prova, dá aquela sacudida na gente. A gente diz, meu Deus, eu achava que eu tinha paciência, eu achava que eu sabia perdoar, eu achava que a minha fé era inabalável, que já estava sólida, inabalável a ponto de não me deixar aflita. E aí veio um acidente com a filha, vem um teste bem fervoroso,
E aí a gente vê que tem tantos medos, tantas angústias. A gente achava que aquela fé era inabalável e, ao mesmo tempo, a gente, com o desafio, a gente se sente tão frágil, né? A prova mais desafiadora das nossas vidas vem o medo de perder alguém que a gente ama muito, mesmo a gente sabendo que a morte não existe, mesmo a gente sabendo que nada acontece que não seja da vontade de Deus, mesmo a gente sabendo que nada é por acaso, e ali naquela prova, naquele desafio, a gente vê tantas dificuldades, a gente vê quanto a gente ainda tem para se melhorar em relação a estas questões, em relação à nossa fé, ao nosso conhecimento. Como é difícil a gente transpor daqui do intelecto, do cognitivo, do campo da cognição, a gente transpor dos livros, do que a gente estuda, para o campo do sentimento. Não é só a gente dizer assim, vai passar, tudo vai dar certo, mas é a gente sentir que tudo vai dar certo, a gente sentir que isto é uma verdade que vai passar e que vai dar certo. Não basta somente falar, é preciso sentir. E aí, quando não somos nós que estamos sendo testados, quando é o outro que está passando por uma prova, por uma dificuldade, e aí a pergunta é lícito, seria lícito, caso tenhamos recursos, porque pode ser que a pessoa esteja passando por uma dificuldade, por um problema de qualquer ordem, e que eu não esteja em condições, não tenha como auxiliar. Pode ser que eu não tenha recursos palpáveis, recursos visíveis aos nossos olhos da terra para auxiliar. Mas não podemos esquecer que sempre teremos o poder da oração, que pode ir em auxílio a qualquer pessoa que esteja necessitada. Então, nós, pela oração, podemos, de qualquer forma, mesmo sem nenhum outro recurso, o poder da oração pode vir em auxílio do nosso irmão. Mas a questão diz assim, caso tenhamos condições de fazer algo, seria lícito ou a gente vai atrapalhar essa trajetória desse planejamento reencarnatório, daquilo que está destinado àquela pessoa? Será que ela precisa realmente passar por aquilo sozinha, com aquela prova? E aí vamos ver a resposta que nos diz no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu falei aqui, o espírito Bernardino, que é um espírito da codificação, ele diz assim: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Então, baseado nesse raciocínio de que, se estamos aqui na Terra, passando por um desafio, que pode ser uma prova, ou seja, um primeiro teste, ou pode ser uma expiação, ou seja, eu posso já ter fracassado numa determinada prova, numa experiência na minha vida, e aí eu passo de novo por uma nova experiência para reparar aquele erro, aquela experiência anterior que não foi bem sucedida. Aí fazemos um link com a pergunta de Jesus, que está lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, nas mãos de Chico Xavier, na psicografia de Chico. Quando Jesus, ele conversa com Nicodemos e ele diz assim: como leis?
E essa pergunta de Jesus é muito importante, porque nós podemos ler as mesmas coisas, podemos estudar os mesmos livros, podemos ouvir aqui a palestra, mas cada um de nós tem lentes diferentes para ler, ouvidos diferentes para ouvir, porque sofre a influência dos nossos filtros internos, das nossas vivências, das nossas experiências. Então, cada um vai ler de uma maneira, vai estudar, vai ouvir de uma forma, conforme as suas experiências, aquilo conforme a gente interpreta. Então, nós podemos pegar isso que o Espírito Bernardino disse aqui e pensar assim, bom, já que você está passando por alguma prova, pagando algo, eu não vou atrapalhar a trajetória. Eu vejo um irmão na mendicância, eu não vou auxiliar, não vou dar nenhuma moeda, não vou dar nenhum auxílio, porque ele precisa passar por isso, está no planejamento reencarnatório, né? E eu que nasci numa situação mais favorável, que me esforcei, estou aqui colhendo os resultados daquilo que eu plantei no passado. Mas aí o Espírito Bernardino, ele segue e diz assim: pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há, mesmo, que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Então, vejam aqui o grau de deturpação que aqui o Espírito Bernardino faz a interpretação, deixando bem claro que, como disse no parágrafo anterior, tais reflexões devem ser combatidas. Não deve ser esse o pensamento espírita. E aí ele continua mais um pouquinho dizendo assim: grande erro, é certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? A gente interpreta, então, às vezes equivocadamente, porque as provas devem seguir seu curso, sim, e elas vão seguir, né? Mas eu sei qual é este curso, eu sei o que o meu irmão precisa passar, se eu não sei nem mesmo aquilo que eu preciso passar, né? Então, Jesus, o nosso modelo e guia, que veio à Terra não por necessidade dele, mas por necessidade nossa, para praticamente desenhar para nós tudo aquilo que nós temos que fazer, que nós temos condições de fazer, porque ele disse assim: podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E olha que tudo que Jesus fez na Terra e que os nossos olhos, diante dos nossos olhos, é grandioso, não é tudo o que ele poderia fazer, mas é tudo o que nós já podemos fazer, né? Então, Jesus se aproveitava de qualquer circunstância para dar os seus ensinamentos. Inclusive, quando ele estava passando por uma grande aflição, sendo ele quem era, carregando a sua cruz, mesmo sendo inocente, ele encontrou, naquele momento, um sirineu no seu caminho. E aí perguntamos o que é um sirineu. Quem foi o sirineu? Procurei no dicionário, e lá no dicionário diz o seguinte: sirineu é aquele que ajuda, principalmente num trabalho penoso. E Simão Cirineu foi um homem da cidade de Cirene, no norte da África. Ele era um pecador, perdido e condenado. E ele foi o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz até o Gólgota.
Mas o Cirineu, esse homem pecador, condenado, poderia ter dito assim: não, eu não tenho nada a ver com isso. A cruz é dele, não vai resolver eu ajudar a carregá-la, ele vai ser crucificado de qualquer forma. Vai mudar o quê? O curso dos acontecimentos. Eu ajudar a carregar por alguns metros que seja esta cruz. Vai resolver? Não vai. Então não vou nem me preocupar, não vou nem me cansar. Deixa seguir o curso. Deixa, vai Jesus, segue o teu caminho. Mas não foi isso que a história nos conta. Não foi assim que o Cirineu agiu. Essa não é a narrativa que temos na história. A narrativa diz que Simão Cirineu ajudou Jesus e após esse gesto de auxílio ao mestre, ele percebeu que tudo mudou na vida dele. A cruz trazia sinais de dor, de sofrimento, de angústia. Mas para o Simão Cirineu, ela também significou alegria, regozijo, vida nova. Ele reconheceu, Simão Cirineu reconheceu que o bem é uma força que atrai a ajuda do céu. E conta a história que depois dele ter feito esse gesto de ajudar Jesus a carregar a sua cruz, a filha dele recebeu o milagre da cura, que ela era cega e muda. E a narrativa também conta que Cirineu foi até pego de surpresa, ele não estava esperando por essa situação. Ele estava desprevenido, ele não estava esperando ser convocado para ser um Cirineu. E aí é outra notícia que nós recebemos, é outro ensinamento de Jesus, que se aproveita de todas as circunstâncias para nos ensinar, que nem sempre nós estamos atentos, nem sempre nós percebemos e de repente nós somos colocados numa situação em que a vida nos diz assim: vai agora, eu vou ser o Cirineu do momento, ajuda, é a tua vez, ajuda esse irmão a carregar a sua cruz. Ainda que o curso dessa prova, dessa cruz, desse irmão, seja o mesmo, mas você pode ser o Cirineu que tem condições neste instante de aliviar a dor um pouquinho, o fardo desse irmão. Então, como Jesus também, mesmo sendo quem era, não recusou naquele instante o auxílio, que não resolveria o seu problema, mas que deixou registrado que no momento da aflição, no momento em que nós precisamos de auxílio, que nós precisamos carregar a nossa cruz, a misericórdia divina não é só justiça e pagamento de dívidas. A misericórdia divina também é amor e caridade. Então, sempre Jesus nos envia um Cirineu. Ou somos sempre um Cirineu na vida de alguém. E o Espírito Bernardino finaliza o texto dizendo que todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. E a mensagem do Evangelho, então, nos dá a dica para que, na hora que venha a oportunidade, eu pense: meu Deus, o que eu posso fazer agora para ajudar? Como que eu posso ajudar esse irmão? Eu quero ser um Cirineu na vida dessa pessoa necessitada, mas não sei como, né? Às vezes a gente fica sem saber como fazer. E aí vem as dicas do Evangelho que nos traz consolações morais, amparo material, conselhos. São 3 dicas importantes do Evangelho. Às vezes a pessoa que está em aflição, ela tem tudo de material que a gente poderia oferecer, às vezes ela tem até mais recursos materiais do que nós mesmos,
mas o que está faltando para ela, às vezes, é mais do que isso, é outra coisa. E às vezes também, aquela pessoa não tem ouvidos para ouvir, não tem olhos para enxergar, para ver. Então, a forma como nós direcionamos o nosso olhar para ela, como nós nos disponibilizamos para o auxílio, é que vai fazer a diferença. E para ilustrar, então, a reflexão, eu quero trazer a história de Juliane Marie. Essa história está contada lá na segunda parte do livro Céu e Inferno, que é a quarta obra da codificação, escrita por Kardec com auxílio dos benfeitores espirituais. Então, Juliane Marie foi uma mulher que viveu como mendiga, à época de Kardec, em Paris. E ela desencarnou muito idosa, muito velha, quando ela caiu num poço profundo e morreu. Inclusive, as pessoas daquela sociedade ali, daquela comunidade que conheciam ela, pensavam que ela havia se suicidado. E havia um homem, um espírita, contemporâneo a Kardec, que participava, frequentava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E este homem foi um verdadeiro sirineu na vida de Juliane. Ele auxiliou muito ela durante a encarnação que ela teve aqui como mendiga. Então, este homem, ele estudava os fenômenos mediúnicos, estudava o espiritismo e ele se comunicava com os espíritos, ele tinha mediunidade. E aí ele teve notícias do mundo espiritual de Juliane, que ela estava muito bem e de que era um espírito feliz. Então ele evoca Juliane Marie e recebe dela a mensagem de seu atual estado no mundo espiritual e de que ali, naquela encarnação como mendiga, ela havia concluído muito bem a sua expiação naquela condição difícil e que, como gratidão a ele, que havia sido um sirineu na vida dela quando encarnada, ela passaria a ser benfeitora espiritual dele. Porque a lei divina, através da gratidão, ela nos permite a conexão entre aquele que ajuda com aquele que é ajudado. Então, aquela que foi ajudada enquanto encarnada, agora passaria a ser benfeitora espiritual daquele que havia sido o seu sirineu. E tendo essa notícia, olha o que o espírita diz para ela. Boa Juliane, uma vez que é vosso desejo auxiliar-me com os vossos conselhos, a fim de que me adiante em nossa santa doutrina, vinde comunicar-vos comigo, certa de que me esforçarei por aproveitar-vos os ensinamentos. Então, essa que agora era a benfeitora espiritual dele, que era aquela mendiga, que passou a vida como pedinte de esmola, ela diz para ele o seguinte, e isso aconteceu pouco tempo depois do desencarne dela. Lembra-te de Juliane Marie, diz ela, da recomendação que vou te fazer, e não te afastes dela jamais. Procura sempre ser caridoso, na medida das tuas forças. Compreendes a caridade tal como deve ser praticada em todos os atos da vida. Não tenho necessidade, por conseguinte, de aconselhar-te uma coisa da qual podes tu mesmo ser o juiz. Todavia, dir-te-ei que sigas a voz da consciência, a qual jamais te enganarás, desde que a consultes sinceramente. Não te iludas com as missões a cumprir. Pequenos e grandes, cada qual tem a sua missão. Penosa foi a minha, porém, eu fazia jus a tal punição, em consequência de precedentes existências. Como já confessei, este dia vem menos longe do que supões, pois o Espiritismo caminha a passos largos, apesar de todos os obstáculos que se lhe antepõem.
Segue, pois, sem temores, fervorosos adeptos, segue, que os vossos esforços serão coroados por outros tantos êxitos. Que vos importa o que de vós possam dizer? Colocai-vos acima da crítica. Ah, os orgulhosos julgam-se fortes, pensando poder aniquilar-vos. Mas, bons amigos, tranquilizai-vos e não receeis enfrentá-los, porque são menos invencíveis do que porventura pensais supor. Dentre eles, os orgulhosos, há muitos receosos de que a verdade lhes venha a deslumbrar os olhos. Esperai, que acabarão por vir auxiliar a coroação da obra. Juliane Marie. E para finalizar, então, eu vou ler um poema intitulado Espiritismo, de autoria de Casimiro Cunha, pelas mãos de Chico Xavier, que está lá no livro Parnaso de Além Túmulo, que é a primeira obra psicografada por Chico. A primeira de mais de 400 obras psicografadas por ele, né? Então diz assim: Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Bem, meus irmãos, considerando, eu e o Jefferson, consideramos que esta casa é uma extensão do nosso lar. E vocês, uma extensão da nossa família. E hoje é a primeira vez que eu estou palestrando, que eu estou aqui, contribuindo um pouquinho, depois de toda a turbulência que passamos com a nossa menina, com o acidente da Maria Eduarda. Nós fomos testados, nós fomos provados, nós tivemos uma prova doída, mas nós vencemos. E aí o tema da palestra faz muito sentido com aquilo que nós passamos, com a nossa experiência. Mas o que eu só quero deixar registrado aqui é a nossa eterna gratidão a cada um de vocês que foi para nós um verdadeiro sirineu nas nossas vidas. Cada oração, cada tempinho dedicado com os bons pensamentos, as boas energias, as boas mensagens enviadas naquele momento em que a nossa filha corria risco do desencarne, vocês foram nossos sirineus na nossa vida. Então, eu queria só fazer esse registro para dar o exemplo vivido e fazer um convite para que a gente seja sempre sirineus na vida de quem surgir à nossa frente, que esteja passando por qualquer necessidade, qualquer auxílio que precise, que possamos sempre ser um sirineu, nem que seja com uma oração, que tem um valor muito grande, se não pudermos auxiliar de outra forma, né? Hoje ela está 100% recuperada, com a graça de Deus e com o auxílio dos sirineus, né? E que saibamos, então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, como disse Jesus. E também nunca esquecermos de nos amar, porque nos amando temos condições de que esse amor se estenda a todo o restante daqueles que estão à nossa volta, né? Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus
por mais esse encontro, por mais essa oportunidade. Vamos fazer a oração final, a irradiação e o passe. Pedimos ao nosso Mestre amado Jesus, aos bons amigos espirituais que aqui se encontram, toda a falange de benfeitores, trabalhadores desta casa, que nos auxilie nesse momento. Em primeiro lugar, pedimos por nós, por nossa saúde física, emocional, espiritual. Pedimos por força, coragem, paciência, resignação, para enfrentar todas as dificuldades que esse mundo nos apresenta, nesse mundo de provas e expiações. Que tenhamos sabedoria e discernimento para enfrentar as nossas provas e vencer. Que os desafios que nos apresentam na nossa vida sejam úteis para a nossa evolução. Pedimos também por aqueles que estão lá na nossa casa, que por algum motivo ou outro não puderam vir até aqui. Que essas luzes, essas bênçãos se estendam até eles, entrando por todos os cômodos da nossa casa, esse banho de luzes, de boas energias, fazendo uma limpeza na nossa casa, tirando de lá todos os miasmas, as energias negativas, deletérias, e limpando o ambiente do nosso lar, assim como também o ambiente do nosso trabalho, remunerado ou não. Que a espiritualidade chegue até lá, auxiliando também aos colegas de trabalho, aos nossos vizinhos, à nossa cidade. Pedimos em especial aos lugares onde há pessoas mais necessitadas, aos hospitais, em especial o hospital aqui de Sarandi, que todos os doentes sejam assistidos, assim como toda a equipe de saúde que cuida dessas pessoas possam receber também muita luz, muita energia positiva. Pedimos pelos irmãos que estão em situações vulneráveis, nos moradores de rua, nos presídios. Pedimos pelas crianças abandonadas, pelos idosos necessitados, enfim, por todas aquelas pessoas que se encontram em dificuldades extremas, nas guerras. Em especial também pedimos pelos nossos irmãos suicidas, que desencarnaram na ilusão, no equívoco, no caminho errado, que eles possam encontrar a luz, que eles possam se permitir o auxílio da falange de Maria de Nazaré, que é quem cuida dos irmãos suicidas, que é a nossa Mãe Maria, Mãe de Jesus, possa auxiliar aos irmãos suicidas que tão necessitados se encontram. Enfim, pedimos a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, pela paz no mundo, pela paz dentro de nós. Certos de que o passe foi ministrado, que fomos atendidos e auxiliados, que possamos voltar para os nossos lares melhores do que aqui chegamos. Muita paz, muita luz a todos. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que possamos na próxima quarta estarmos de novo aqui, mais uma vez. Que assim seja.